Eu queria que você comentasse aí, em tecnologia, a técnica dos trafores e trafares e a técnica da autobiografia. Tá, então essa técnica eu apliquei, técnica dos trafores e trafares, e também é muito aplicada na própria Conscius, né? E o que consiste essa técnica? Então, os trafores, você vai listar todas as suas qualidades, todos aqueles traços força que você possui. E depois, numa coluna, né, ao lado, você vai listar todos os traços fardos, ou seja, aqueles traços que não estão adequados à sua manifestação. E você vai fazer uma lista. Uma dica é você pedir para amigos próximos, ou até mesmo que não tenha tanta proximidade assim, né, que você até tenha uma certa resistência com a pessoa, e você pede para ela listar quais seriam as suas qualidades, suas virtudes, e quais seriam aqueles traços que são impeditivos, né, para a sua evolução. O que está faltando? Faltando não, né? Aquele traço fardo mesmo seu. E você distribui essa folha em branco e pede para elas devolverem assim que elas listarem. Então, eu fiz essas duas técnicas, eu fazendo os traços força e os traços fardos, e também pedi para várias pessoas fazerem essa listagem. E aí eu faço uma comparação, né? Do que condiz comigo, daquilo que eu nem sabia que estava na minha manifestação, eu começo a estudar um pouco mais, eu observo se realmente eu possuo aquele traço que está lá, né, que eles mencionaram, descreveram e assim por diante. Então, eu vejo que é muito importante, primeiramente, antes de você passar para outras pessoas fazerem uma listagem da sua manifestação, você ter a questão da autocrítica. Senão não adianta nada sem autocrítica, né? Senão qualquer coisa que eles vão dar a você, você vai receber aquilo e você não tem assim um julgamento ou uma criticidade sua a respeito do que as pessoas estão falando. Então é muito necessário o autoconhecimento. Então essa é uma técnica interessante até para ver se tem algumas distorções de imagem, se tem alguma inadequação das suas convicções com você mesmo e assim por diante. Então, eu indico muito essa técnica para todas as pessoas, porque ela enriquece a questão e até mesmo aprofunda a sua autopesquisa. É uma técnica de autoexposição, né? Aqui, na verdade. Então, você vai colocar para pedir para os outros. Então, você também treina essa questão da autoexposição sadia. Mas com relação aí à labilidade, ao verbete, no caso em si, a relação. Olha, eu vejo que tem tudo a ver na questão de... quando eu comecei a listar os meus trafores e os meus trafares, eu identifiquei, está lá na tabela, tá, algumas coisas. Então, eu identifiquei a questão da ignorância quanto à minha realidade, a questão do perfil poliana, a questão de estar mais... falta de criticidade ou acriticidade, a questão de uma manifestação mais emocional em vez de uma manifestação mais mental somática, a questão da permissividade e assim por diante. E dentro disso eu também vi alguns trafores. A própria sensibilidade para psiquismo eu coloquei como um trafor, porém não sabia lidar muito bem com esse trafor. Mas é um trafor que não está bem aplicado. Também outros, como da comunicação, como da interação, empatia e assim por diante. Então, para mim, foi necessário eu fazer comigo mesmo essa técnica, de eu descobrir em mim mesma o que eu possuía, tanto de qualidades quanto de ineficiências ou trafares, para eu ficar mais realista com a minha manifestação. E eu solicitei para meus amigos, colegas e demais pessoas, né, para fazerem essa listagem, e eu comecei a comparar aquilo que eu vi em mim e que os outros viam em mim. E eu comecei a ver que existia muitas coisas que eu anotei como trafar, as pessoas colocavam como trafor, ou assim, como que eu não tivesse aquele traço. Então, para mim, foi muito rico isso. E também o inverso aconteceu. Mas ali eu fui colocando mais crítica na minha própria autopesquisa e assim por diante. E a própria questão da autoexposição, para mim, foi muito importante, porque eu era, digamos assim, nessa questão de se colocar para as pessoas, eu tinha muita dificuldade. Então, quando eu cheguei no CAEC, eu era horrível, né, Walter? Então, eu era uma pessoa totalmente despercebida, ao meu ver, no sentido de estar totalmente, assim, não ter achado
o meu Trafor e ter colocado as minhas ações em prática. Então, eu vejo assim que é muito importante para o intermissivista fazer essa autopesquisa realística e colocar na prática os seus Trafores. É pagar mico, é ficar aqui. E outra coisa, descobrir o Trafor, a sua qualidade, não ter medo de expressar, ou não ter medo do que vier em frente. Então, eu me coloco hoje na condição da especialidade, ou eu estou condizente com a parapercepciologia, minha especialidade. E olha que ironia, né? Eu tinha labilidade parapsíquica. Então, eu transformei isso numa qualidade, num Trafor. Então, no momento que a pessoa ela se posiciona, ou ela quer melhorar de fato, ela tem a volicionina, ela, né, se impulsiona para isso, se direciona para isso, tudo vai para frente. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar.